Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso Kubernetes, Orquestração de Ambientes Escaláveis. Nessa aula, vamos aprender como gerenciar Ingress para acesso HTTPS. Como objetivos da aula, vamos criar uma chave de certificado, criar ciclo de TLS e criar o Ingress no cluster para acesso a HTTPS. Você já aprendeu sobre o Ingress, né? Ele faz ali um acesso, ele permite o acesso externo para dentro do cluster a partir de um domínio, você associa esse domínio a partir de uma regra a um serviço. E nós vimos também redirecionamento. O que nós vimos ainda, nós não vimos ainda, é a questão do HTTPS. Se você, por exemplo, quer um redirecionamento com um HTTPS, né? Um Ingress com HTTPS. Nesse caso aqui, antes de criar o Ingress, eu vou ter que criar um secret com o meu certificado e chave. E para alimentar esse secret com o certificado e chave, antes, claro, eu preciso criar o certificado e a chave ou utilizar um certificado aí que você mandou para uma unidade certificadora e tal. Como que eu vou trabalhar com essa sequência? OpenSSL cria o certificado-chave, o kubectl secret, aí no caso o tipo TLS, cria o secret com o certificado-chave, e aí sim depois nós vamos passar para a parte do Ingress. Ele é muito parecido com o que nós vimos na aula anterior, né, nessa questão do Ingress e o Ingress de redirecionamento. O que muda é que ele possui um TLS host com um secret name. Então esse TLS host é o que vai guardar o certificado de chave. Então na hora que você acessar, ele vai redirecionar para HTTPS utilizando esse certificado de chave. Como nós estamos criando um certificado e chave autoassinado, no navegador ele vai pedir para você confirmar. Pelo curl, eu posso usar aqui algumas flags, né, o "-k", "-ivl", e fazer um acesso e ver essas informações do certificado. Por exemplo, o primeiro certificado, ele vai ter ali o common name, né, do nginx.forlabs exemplo, lembrando que nós estamos dando continuidade daquele deploy do nginx, do Apache, que depois virou Nodeport, que depois virou o load balance, depois que você criou um ingress de redirecionamento, e agora, dando continuidade, é o ingress HTTPS. O segundo endereço vai ser o do Apache, então tem do nginx do Apache. Então, para começar, primeira coisa, vamos dar uma olhada no nosso ambiente. Eu já possuo esses deploys, eles já estão prontos, os serviços, está tudo pronto? Vamos ver. Na máquina Cube Master, eu vou usar o kubectl get deploy. E aí você vai perceber que tem dois deploys. O do Apache, 2 de 2, então as duas réplicas estão no ar, né? Duas de duas réplicas estão no ar, e o do Nginx. Na questão dos serviços, eu tenho dois serviços, um é do Apache, outro do Nginx. Os dois são do tipo Nodeport. Legal. Tem algum Ingress? Tem. Nós criamos um Ingress, botou um S ali. Criamos um Ingress do Apache, do Nginx e o Ingress do Rewrite. Qual a diferença? Vamos relembrar. Aqui você acessa um domínio para cair no serviço do Apache. Você acessa um outro domínio que te leva ao serviço do Nginx. Aqui você tem um domínio que é o domínio principal da empresa, barra Apache, barra Nginx, né? Igual foi explicado, por exemplo, a For Linux tem a área de cursos, a área de consultoria, né? A área de suporte e assim por diante. Muito bem, então para começar, o que eu preciso? Vamos lá. O meu ambiente já está pronto para implementar o Ingress de HTTPS. Primeiro, eu preciso do certificado da chave. Aí tem aquele comando que você já deve ter visto em algum momento, que é o comando OpenSSL. Vamos dar uma olhada nas opções que ele tem? Esse OpenSSL, ele utiliza esse REC, né, que vem de requisição, e define um padrão de certificado. É o certificado padrão X509. Ele tem uma opção do no DES, no caso
para você não encriptar a chave, uma quantidade de dias que ele vai permitir que esse certificado seja válido, define uma nova chave usando aí criptografia RSA de 248 bits, o keyout, ou seja, qual é o arquivo que vai armazenar essa chave, é o nginx-tls.key. Não existe, na hora que você executar o comando ele vai criar. E também ele tem o "-out nginx tls.crt". Então qual a diferença? Eu tenho o key, que é a chave, e o CRT, que é o certificado autoassinado. Então, no único comando você já faz a requisição faz a criação da chave e requisição do certificado, e também já com essa chave, essa requisição, faz a assinatura automática do certificado. E aí, subject são informações do certificado. Você pode visualizar essas informações, esses metadados, quando usar o cur, e também quando usar o navegador, que também será demonstrado aqui na prática. E o CN, que é o Common Name, seria o endereço referente àquele site que você vai acessar utilizando esse certificado. Por exemplo, nginx.forlabs.example. O de organização for labs, e o OU, que é a unidade organizacional, Organization Unit, é o DevOps. Uma vez que você usou o comando, ele criou tanto a chave quanto o certificado. O próximo comando que nós vamos criar, executar, é o mesmo comando, só que muda o seguinte. Vamos lá. Como o primeiro era o certificado do Nginx, esse certificado do Apache. Opa, não é esse comando, desculpa. O outro é o certificado do Nginx, esse é o comando do Apache, para criar o certificado para o Apache. Então mudou assim, o nome da chave é Apache TLS, lá era Nginx, e o certificado Apache TLS CRT, lá era Nginx, né? TLS.crt. Mudou também o Common Name, que é um outro site, e algo interessante ali. O OU mudou também, no caso, um certificado que a gente vai usar para o endereço de Big Data. Tá? O Big Data. Pode só o Enter. Então agora, na hora que você listar, você vai encontrar o quê? Você vai listar chaves. Temos o comando para listar chaves. Então o comando que lista a chave, o comando que lista certificado, seria isso daqui, ó. ls_key, então temos duas chaves. ls_crt, temos aí dois certificados. Até aí, tá ok, eu já possuo essa chave certificado, posso inclusive utilizar o certificado e chave que eu adquiri pela unidade certificadora. Assim o navegador não vai mostrar aquela mensagem, né, que não reconhece o certificado. E agora eu preciso criar o secret. Então, para criar o secret, vem no kubectl create secret, até aí normal. Só que aí eu defino TLS. Quando você define TLS, você tem que informar o nome desse certificado. Ele vai se chamar certificado nginx TLS. Como que eu alimento, faltou um E ali, tá? Como que eu alimento certificado? Como que eu alimento esse secret do tipo TLS? Eu alimento ele com menos menos que com uma chave, no caso o nginx tls.key, você pode até apertar o tab que ele já completa, e menos menos cert nginx tls.crt. Depois que você criou o secret, você pode executar o mesmo comando, só que apenas mudando aqui para Apache, que é a chave, e Apache, no caso aqui, que é o certificado. Usando o comando kubectl get secrets, além das secrets da instalação, você agora tem esses dois. Dá uma olhada. Certificado Apache, né? Se eu usar, por exemplo, um describe, um deles, para trazer mais informações, né? Describe secret. Aí eu coloco aí o nome de certificado. Vamos pegar do Apache. Apache
TLS. Então, basicamente, ele traz o seguinte: só o tipo TLS. A chave e o certificado, claro, estão encriptografados. Eu não vou poder, estão criptografados, não vou poder visualizar o conteúdo. Legal, já tenho deploy, já tenho serviço, já tenho certificado de chave, já tenho secret e o ingress. Cadê o ingress? Então, se eu listar os ingress que eu tenho, você vai ver que não tem de HTTPS, né? Tem uma pasta, rewrite. Então, vamos visualizar lá na pasta 4541, a subpasta ingress. Você vai encontrar o TLS ingress Nginx e também o TLS ingress Apache. Vamos visualizar do Nginx para entender o que muda? Bem, a versão da API, o kind, né, o tipo de recurso, metadados como nome, anotação indicando que ele usa class Nginx, a gente usa isso quando é HTTPS. Aí tem algo diferente, TLS host Nginx. Aí vem a questão, por que ele continua na porta 80? Então essa parte é muito importante. A regra é que quando você acessar o endereço e cair na barra, a partir desse prefixo, ele vai procurar o serviço Nginx que está rodando a porta 80, certo? Mas como que ele vai passar para 443, ou seja, para o HTTPS? É que logo no começo ele está falando que o nginx.forlet.example usa um secret name certificado Nginx TLS, ou seja, ele vai tornar a conexão segura a partir desse secret name, que possui uma chave e um certificado. Esse, no caso, é o segredo aí do HTTPS, né? Você usa um secret name. Um outro ingress que nós temos é do Apache. Segue a mesma linha, né? O serviço Apache, porta 80, só que aí o secret, no caso, o certificado Apache TLS. Vamos aplicar os dois? Como que eu aplico? Venho aqui no kubectl, apply, "-f", aponto para o primeiro, depois Apache, Nginx e Apache, aponto para o segundo. Lembra do comando que lista os ingress? Então, veja um detalhe. Se eu pegar essa listagem anterior, ele só trabalhava na porta 80. Veja o que aconteceu. Ele ganhou agora um 443. Poxa, bacana. Continua com o mesmo host, né? Só que agora tem um 443. Com o cur, eu posso fazer um teste sem precisar abrir navegador, mas eu vou fazer a questão de abrir o navegador para mostrar para vocês. Então, eu uso um cur -k ivl https nginx.forlabs.example. Veja que aqui em cima, aqui é o conteúdo, né? Veja que aqui em cima, vamos lá, eu tenho informações do certificado. Bem, como eu desliguei essa máquina, só esse detalhe é importante. Eu desliguei essa máquina, aquele conteúdo que a gente tinha colocado, que ele mostrava load balance, No1, Apache, ele foi perdido. Para contornar isso, você usa o bash no 4541. Temos aqui o redes, web nginx e web Apache. Vamos de novo agora usar o cur. Tá vendo aqui, Nginx Node 1 load balance. Aí quando eu uso de novo, tem uma hora que ele vai mudando, ou seja, está fazendo load balance e tal, só que tá criptografado. Você pode ver aqui toda a conexão TLS e tal. Ele informa também os dados do certificado. Aqui, deixa eu ver se eu encontro. Tal. Aqui, ó. No Isware, né? O Nginx, tal.
DevOps. Agora vamos fazer um teste com o Apache. Aí ali embaixo, Node, né? Node 1, Node 2, lá intact, né? Tá tudo certinho, e tal. E aí informações sobre o certificado no ISO. Isso. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu encontro para mostrar aqui, ó. O Apache PowerLabs Big Data. Tá. E o que acontece se eu tiro o HTTPS no cur? Mas e aí? Então, ele redireciona para o HTTPS. Sendo assim, se eu for lá no navegador e digitar Nginx, tá? Vou até, inclusive, digitar HTTP, tá? HTTP, dois pontos, barra, barra, Nginx, ponto, forlabs, ponto, exemplo, ele redireciona, dá uma olhada, para o HTTPS. E aí ele fala, ó, esse certificado não é válido e tal, avançado, aceitar o risco continuar, load balance 1, aí aqui como ele está no cache, né, ele não vai atualizar. Mas o que eu queria mostrar para vocês, informações sobre o certificado, a conexão insegura, mais informações, e aqui ó, esse site não fornece informações de propriedade, Nginx, né, V certificado, e aí ele tem as informações do certificado, ó, validade, tal, algoritmo, chave. Vamos testar agora com o do Apache. Nem vou digitar HTTP, que ele, né, cai sempre no HTTPS, mas vem aqui, apache.forlabs.example. Mesma coisa, né, ele não, não entendeu sobre o certificado, aqui ele já está fazendo load balance. Vamos ver aqui se ele, aqui já não rolou, vamos lá de novo. Do Nginx não rolou, o do Apache aqui funcionou. Deixa eu ver aqui no navegador se do Nginx está fazendo. HTTPS, vamos ver. Node 1, Node 2, Node 2, Node 1 está fazendo. O browser ele tem o cache, né? Mas na verdade eu acessei o browser para mostrar essa questão do certificado e também quando você clica ali na conexão, mais informações, o certificado, as informações que estão contidas a partir daquela linha que você digitou do OpenSSL e tal. Muito bem, então esse era o resultado. Temos agora, né, um, um HTTPS e eu vou pedir que você remova todos esses testes que a gente fez, que tem bastante ingress, tem serviço, tem deploy, para a gente passar para uma outra etapa. Então, para terminar, o que eu vou pedir lá no KubeMaster? Nós vamos utilizar o comando kubectl delete ingress. Eu tenho três ingress. Eu tenho o ingress Nginx. Eu tenho o ingress Apache. E eu tenho o ingress rewrite. Ok? Para deletar o serviço do Nginx do Apache no único comando. Vem aqui, delete service Nginx Apache. Para deletar o deploy do Nginx do Apache. Poderia também fazer assim, ó. Quando o deploy e o service, geralmente são os mesmos nomes, né? São iguais, você deleta assim. Então, vários recursos que têm o mesmo nome, delete, aí deploy, service. Um comando que você pode usar para ver um overview, né, de como que está, é o kubectl get all. Claro, você tem o serviço do cluster, né? E o get ingress, que aí não tem nenhum no default namespace. Aqui só está falando que mais para frente, é só um aviso, tá? Não é um erro. Falando que na versão 1.22 vai ter uma mudança e tal. Bem, chegamos ao nosso objetivo. Então, recapitulando, criamos uma chave certificada a partir do OpenSSL
um certificado autoassinado. Criamos um secret do tipo TLS, ele é um tipo de secret que é alimentado por chave certificado. E usamos o Ingress no cluster para acesso HTTPS. Qual a diferença desse Ingress? É que ele implementa um secret name e ativa a porta 443 com HTTPS. E aí testamos os dois endereços. Então, por enquanto é isso. Obrigado pela sua participação na aula e até a próxima.